Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da EV Educação. Eu sou o Eduardo, o host desse programa, e é uma alegria ter você aqui de novo com a gente. Estamos avançando aqui, já passamos os 10 episódios e a gente está com muita empolgação e muita felicidade em começar essa iniciativa de realmente trazer convidados fantásticos, ouvir histórias incríveis e aprender aqui a cada episódio. Hoje estamos com convidados muito especiais, mas antes de apresentar eles, eu quero te convidar para que você já curta esse vídeo e também se inscreva no nosso canal. É muito importante porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, e também quando você se inscreve, o YouTube ele vai passar a te recomendar os nossos vídeos. A gente semanalmente está postando episódios novos aqui, o episódio completo e também os nossos cortes, os highlights ali dos nossos episódios. Então quando você se inscreve, você passa a receber do algoritmo do YouTube os nossos episódios. Então já curte aí, já se inscreve e senta, pega uma pipoca, se aconchega aí, porque hoje vai ter um papo muito bacana. Assim, eu não sei, eu não vou adivinhar, né, quanto tempo esse episódio tem, porque a gente está começando agora, mas eu creio que vai ser um episódio longo e profundo, porque a gente tem aqui hoje um casal incrível, que vai ter muito para compartilhar, histórias incríveis e também falar um pouco da empresa deles. Eu estou aqui hoje com o Hoff e Laís, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês com a gente. Muito obrigado. Para a gente é um prazer poder fazer parte desse projeto que é maravilhoso, que é estar fundamentado na palavra e não esquecendo o nosso trabalho secular, que é através das nossas empresas também poder, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Então, para a gente é uma honra poder estar aqui. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Obrigada, EV Educação, pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da nossa jornada com vocês e com quem estiver nos assistindo. Espero que de alguma forma a gente possa tocar na vida de vocês, que essa é a nossa missão. Transformar a vida de vocês, tocar, e que de alguma forma vocês se sintam acolhidos e aprendam um pouquinho com a gente. Então, teremos hoje um episódio fantástico e eu já quero começar perguntando para vocês dois o seguinte. A gente, como eu sempre gosto de falar aqui, a gente conhece vocês, vocês fazem parte do ecossistema da EV, então a gente conhece muito o que vocês estão fazendo, só que a gente quer conhecer vocês lá do início, saber de onde vocês vieram, como que foi o início da vida de vocês. Então eu passo a bola para que vocês possam contar para a gente, né, como é que foi onde vocês nasceram, como é que foi esse começo aí de caminhada. Hoje é normal a gente ver, principalmente nessa nova geração que está chegando, as pessoas têm a ideia de que a gente começa pronto, né? E todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma jornada, e quando a gente entende que é a jornada que nos prepara, tudo fica mais fácil. Eu sou natural de Macapá, no Amapá, que é uma cidade bem longe, na verdade é como se fosse uma ilha, porque o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, ele cerca essa cidade, só chega lá de avião ou de navio. Então, assim, é uma cidade que tem crescido bastante, mas que há algum tempo eu precisei explorar novos lugares, novos caminhos para romper a bolha e conseguir alcançar mais pessoas. Mas para isso, como a gente comentou, tem uma história, né? Desde muito jovem eu sempre fui aquele garoto muito levado, tentando me destacar, principalmente no que eu sempre fui muito determinado. Então tudo que eu me propunha fazer, eu queria fazer da melhor forma. Que fosse no esporte, que fosse em qualquer área da minha vida, eu queria me destacar. E assim foi. Porém, como é de praxe de todo garoto levado, eu sempre deixava para o segundo plano a questão dos estudos. E eu era muito cobrado por isso. Minha mãe era orientadora educacional, meu pai contador. Sempre fizeram o melhor para nos entregar a melhor educação. Em casa nós somos 3 irmãos, eu tenho 2 irmãs, eu sou o mais novo. E chegou um momento que eu tive que decidir, por pressão interna da família, não dos meus pais, mas das pessoas que faziam parte da família, tios e tudo. Eu comecei a receber algumas mensagens que começaram a me pressionar no sentido de mensagens como se fosse, esse rapaz não vai servir para nada, esse rapaz ele só vai servir para ser braçal. E quando tu toca no ego do homem, que é um homem que aprendeu a ter princípios e caráter desde berço, graças a Deus o meu pai me ensinou,
acaba que desperta uma força maior dentro de você. Então eu não era o melhor aluno da sala, mas depois dessas palavras que eu recebi, eu precisei entender de que era momento de dar uma virada de chave. E a partir daquele momento, todo o foco que eu tinha para os esportes, para as brincadeiras, eu foquei nos estudos. E aí eu fui obrigado a sair de Macapá, fui para Belém, comecei a me entregar ao máximo aos estudos. Naquele mesmo ano eu já passei em 8 vestibulares. Então aí as coisas começaram a acontecer para mim e eu comecei a entender que tudo na vida é o quanto a gente quer. Independente da barreira e do obstáculo que seja levantado, se a gente realmente quiser, a gente pode alcançar. A palavra de Deus mesmo diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então, eu tenho isso como mantra dentro de mim. Se me der um desafio, eu só paro para respirar na hora que eu consigo alcançar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu logo no início. Acabei passando numa faculdade muito boa em São Paulo, no interior de São Paulo. Me formei em odontologia e voltei para Macapá com a ideia de que eu fosse ter um consultório e tudo fosse acontecer. Mas infelizmente não foi dessa forma. Precisou ser um pouquinho mais difícil para que eu conseguisse seguir minha jornada. E daí para frente vieram aquelas dificuldades que eu acredito que todos têm no início de carreira, de desconfiança por fazer parte de uma área da saúde. Não é qualquer pessoa que confia, pois você ainda não é autoridade. Então, muitos currículos distribuídos, muitas portas batidas, muitas portas fechadas na cara. E assim foi acontecendo. A primeira oportunidade que surgiu para mim foi para trabalhar numa aldeia indígena. E aí a aldeia indígena raiz, de verdade, né? Aquelas que a gente pega avião, horas de barco, estrada, lama. E chega lá, você não tem nada de estrutura. Você esteriliza os materiais na panela de pressão, o fogo é a lenha que você faz, a água que você toma você pega do rio, coloca no filtro de barro, coloca água sanitária dentro para você poder beber, comida é só enlatada. A gente acha que não, mas esse mundo ainda existe. É claro que eu estou falando aí de 20 anos atrás, mas foi algo que me constituiu também como profissional. Foi uma jornada qual os tijolinhos foram se montando e essas dificuldades me fizeram ascender de uma forma que hoje, quando as dificuldades elas aparecem, eu olho e parece que é mais fácil de serem suplantadas. Para quem já operou com martelo e cinzel, quando eu pego um ultrassom na mão fica muito fácil, né? Então a ideia é que a gente, por mais que existam dificuldades na nossa vida, a gente saber que a gente tem um Deus maior e quando a gente crê, ele realmente é poderoso para nos colocar em lugares mais altos. Eu acredito muito nisso, assim aconteceu comigo. E a partir desse momento a gente vem, depois de 20 anos de uma jornada, a gente vem conseguindo colher muitos frutos, né? Então eu saí ali de uma cidade lá no norte do Brasil, bem isolada. As coisas aconteceram, eu me tornei professor da minha área, ministrando cursos em Boston. Tive o prazer de ministrar 3 anos consecutivos aulas em Harvard. Então, assim, isso para mim pode ser algo que para os outros pode parecer que é supérfluo, mas para uma pessoa que saiu desacreditada, aquele cara que ia ser braçal, aquele cara que não ia servir para nada, hoje poder estar em uma das maiores universidades do mundo, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, isso é a certeza de que Deus existe. Fantástico. E você, Laís, conta pra gente. Eu sou do lado oposto do país. Hoff é do extremo norte, eu sou do extremo sul. Então, Estão aqui hoje em Brasília, no Centro-Oeste, No Centro-Oeste. juntos. E Deus sempre unindo as fronteiras e Unindo ajudando propósitos. a gente passar por cima das barreiras. Sou de Rio do Sul, que é o interior de Santa Catarina, mas atualmente a gente mora em Balneário Camboriú. E desde os meus 5 aninhos de idade, a área da saúde sempre foi a minha paixão. Então, com 5 anos eu já dizia que eu ia ser dentista.
e me formei uma cirurgia dentista. Sempre na certeza de cuidar dos outros, desse carinho, do amor ao próximo. Fiz a faculdade, diferente do Hoff, sempre fui bem disciplinada, a menininha CDF, a que sentava na primeira carteira. Então a área do estudo sempre foi algo que me tocou muito. O estudo sempre foi a minha prioridade, aí o resto era o resto. E fiz a faculdade também, depois da faculdade já entrei para especialização, fui para a área da face, da harmonização, e dentro da harmonização o meu universo era a pele. Nunca fui de grandes transformações, de mudanças bruscas, mas sim mexer com aquilo que muita gente se incomodava, manchas, pele. E aí comecei a estudar cada vez mais esse universo e disse, mas eu preciso entregar mais para os meus pacientes, quero mais. E também, de alguma forma, as pessoas que não poderiam ser os pacientes, por motivos, enfim, que não moravam em Balneário Camboriú ou não são da região, mas eu gostaria de atingi-los de alguma forma, entregar saúde e benefícios de alguma forma pelo Brasil todo e creio que em breve pelo mundo. E aí surgiu a ideia de ter cosméticos que pudessem tratar a pele das pessoas. Às vezes a pessoa não quer fazer um procedimento ou não tem idade, enfim, vários motivos. E aí surgiu a ideia dos cosméticos, onde hoje é a Sem Rótulo, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre ela, mas sempre nesse propósito de entregar um pouco do meu estudo, um pouco do meu conhecimento para entregar autoestima e bem-estar para as pessoas à minha volta. Legal demais. Eu quero depois fazer uma pergunta para você, Hoff, mas já puxando o gancho do que você falou, Laís. Então você apaixonou por uma área, você falou, quero focar aqui realmente em cuidados da pele. E aí você, assim, quando a gente talvez vai iniciar, né, alguma jornada, você fica muito focado, o que é ótimo, de realmente ser bom naquilo e cada vez se aperfeiçoando mais. Mas você viu também uma outra maneira, né, de conseguir ajudar as pessoas através dos cosméticos. A minha pergunta é, qual que seria a sugestão que você daria para alguém que está ouvindo a gente, que às vezes está muito focado em fazer uma coisa de uma forma, para que ela possa talvez olhar um pouco, né, mais de fora para dentro e conseguir talvez enxergar dentro desse propósito que ela tem outras maneiras de conseguir ajudar as pessoas por outras vias, né, mas fazendo aquilo que ela sempre se propôs a fazer? Eu acho que é algo mais global. Muitas pessoas às vezes têm o dom de falar e deixam de falar, de ensinar ou de sugerir alguma coisa para alguém de sua volta. Eu sempre falo que eu gosto muito de me cuidar da minha saúde, é a minha prioridade. Mas não adianta eu cuidar de mim e não cuidar da minha volta. Então, assim, ensinar, incentivar. Às vezes eu pergunto para uma funcionária minha, para uma colaboradora, já tomou a tua água hoje? Então, de alguma forma, poder ajudar. E no meu caso foi assim, às vezes a pessoa não podia fazer um botox, não podia fazer um tratamento mais profundo de pele. Então, assim, vamos começar a tomar água, vamos começar a usar o protetor solar. Então, às vezes, com pequenas coisas a gente pode ajudar as pessoas de nossa volta. Eu acho que cada um na sua área. Como eu falei, às vezes dando uma dica, um conselho. Acho que é uma forma que a gente consegue ajudar. Eu acho que para contribuir um pouco com o que a Laís está falando, hoje a gente escuta muito grandes nomes falarem exatamente sobre isso. Às vezes as pessoas se focam em algo que elas acreditam que aquilo é para elas. Porém, vem aquela questão da lei da semeadura, né? Que se a gente planta melancia, a gente vai colher melancia, a gente não vai colher cebola. Só que muitas das vezes a gente acredita tanto que aquilo é o nosso propósito, que a gente acaba esquecendo o todo. E aí a gente fica batendo na tecla e nada dá certo. E é nesse momento que surge essa oportunidade que tu acabou de falar, né? Será que é realmente isso? A gente precisa se questionar. Será que é realmente isso? Ou será que eu posso fazer algo que está ligado a isso, que pode atingir mais pessoas? Ou seja, se aquela semente não está germinando, não para de plantar. Vamos plantar outra semente. Porque a lei da semeadura ela é certa. Se você plantar, você vai colher. Então, se aquela semente que você está focado em fazer germinar não está crescendo, não está desenvolvendo, não pare de plantar. Acredite, só mude a semente. Isso é muito legal, porque assim, o que eu passei algo na minha vida que casa muito com o que vocês estão falando, que eu entendo que em alguns momentos Deus vai fechar algumas portas porque existem outras portas que a gente precisa entrar e a gente não está olhando para elas porque a gente está muito focado em algo específico. E talvez o propósito ele não muda,
você vai trabalhar naquela área, você vai atuar naquele segmento, mas talvez existem outras maneiras de você conseguir contribuir e ajudar as pessoas, né? Então, acho que é legal falar isso para as pessoas, porque às vezes tá tão focado, mas existe uma porta ao lado que Deus quer que ela entre, e aí ela tá às vezes batendo a cabeça naquela porta ali, e foi o próprio Deus quem a fechou, porque existe um outro caminho, né? Fato. E às vezes esse teu foco pode ser apenas um nível de preparo que Deus te colocou. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui trabalhar fazendo cirurgia lá na aldeia indígena, onde não tem nenhum tipo de aparato tecnológico, não tem energia. Então, não tem cuspideira, não tem sugador, não tem nada. Então, lá é você e você. E aí, hoje, a gente tá nos grandes hospitais, nos grandes centros. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que aquilo lá me formou um cirurgião melhor. Eu comecei na implantodontia, eu sou especialista em implantodontia, sou especialista em ortodontia, sou especialista em harmonização facial, especialista Só que eu falo para as meninas, eu falo que isso para mim é só papel. Porque a minha grande especialidade é despertar o poder que existe nas pessoas através da autoestima. Porém, eu precisei estudar cirurgia para me entender isso. Então não é o que a gente entrega, não é um cosmético, não é um procedimento, é o que as pessoas sentem ao se olhar no espelho quando elas recebem esse carinho, esse cuidado. Legal. Eu quero te fazer uma pergunta, Hoff, em cima disso, porque é muito bacana que nós, como indivíduos, a gente tenha grandes sonhos. A gente almeja chegar em grandes lugares. Deus, a gente tem a mesma visão, né? Acredito que Deus tem grandes planos, Deus tem um lugar para nós que a gente possa, naquele raio de influência, realmente mudar a vida das pessoas. Mas você começou num lugar ali muito diferente, digamos assim, e que não tinha esse luxo e toda esse glamour que talvez hoje vocês, né, vocês têm, que as pessoas olham e falam, meu Deus, né, como que a Laís e o Hoff estão realmente muito bem. A minha pergunta é, queria entrar um pouco mais nisso, que é o quão importante isso foi para formar você no profissional que você é hoje e também passar para as pessoas a importância que é você ter esses pequenos começos para que um dia você esteja nesse lugar que você sonha em chegar. Eu penso muito assim, eu acho que é uma regra, isso, tá? É uma regra. E o ser humano ele precisa sempre trabalhar com regras. As exceções elas vão existir. O cara que ganha na Mega Sena, ele existe. Que ele não precisou ter jornada nenhuma, ele só precisou jogar. Ele existe. Porém, qual que é a regra? A regra é você se formar, eu não estou falando no sentido acadêmico, mas formar com experiência. Eu sempre costumo dizer que nós somos a somatória das experiências que vivemos. Então, o que eu penso sobre isso? Primeiro ponto, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, a partir do momento que começa a perder alguns valores e princípios, como a humildade, o teu sonho, o teu lugarzinho no pódio fica mais longe. Então, eu sempre me preocupei de, sim, pegar na mão de quem está em cima, mas nunca esquecer quem está embaixo para vir junto. A gente sabe que existe o livre-arbítrio, que tem a questão do querer, então eu nunca vou conseguir trazer alguém comigo se a pessoa não quiser. Mas a oportunidade ela precisa existir. E hoje eu estou onde eu estou porque também me deram oportunidades. E eu sou muito grato a Deus a essas pessoas. Então, primeira coisa é que a gente nunca vai conseguir nada sozinho. A palavra de Deus ela diz que aonde os nossos braços não alcançarem, que Ele façam que a gente alcance, né? Então eu penso que o primeiro fato é esse. A busca por conhecimento e know-how, ela é fundamental, porque senão ninguém vai estender a mão a você também. Então você querer mais que todos é algo que faz total sentido. E lembrar sempre que você não vai conseguir alcançar os seus sonhos, alcançar tudo aquilo que você quer sozinho. Então, seja o seu cônjuge, seja um amigo, seja um familiar, você precisa estar de mãos dadas com as pessoas para que Deus faça as coisas acontecerem na sua vida. Quando eu falei do cônjuge, a gente sabe que tem uma passagem bíblica que quase todos conhecem, que a palavra diz que seriam melhor dois do que um, né? Até mesmo quando a gente fala
em o Espírito Santo estar presente entre nós, a palavra diz que onde é a certeza que Deus nos dá, né? Onde estiverem 2 ou mais unidos, refletindo sobre o meu nome, ali eu estaria. Então, até nos momentos de dificuldade que você se isola, você se afasta mais do Espírito Santo. Então, eu acredito que isso é muito forte. Para que a gente consiga alcançar lugares maiores, a gente tem que estar, por exemplo, num ecossistema como é da EV, onde todos os empresários têm propósitos baseados na palavra de Deus. Então a gente está unindo 2 fatores que te alavancam e te potencializam para algo maior, que é o princípio bíblico e o empreendedorismo, e todos de mão dadas se ajudando. Eu acho que isso é de fundamental importância para a gente poder acreditar. Porque hoje, quando eu falo que eu saí lá de Macapá e, por exemplo, amanhã vou estar aqui em Brasília, no Royal Tulip, um dos maiores hotéis que tem na cidade, falando entre os maiores palestrantes da minha área do Brasil, pode parecer algo muito distante. Mas pode acontecer, eu não sou melhor que ninguém, eu estou aqui. Entendeu? Então eu acredito que se você estiver unido com pessoas que te façam acreditar e sempre guardando os seus valores e os seus princípios, eu tenho certeza absoluta que você consegue alcançar tudo aquilo que você almeja. Legal. E falando, isso é muito bacana que você falou sobre não andar só, que ninguém consegue crescer, né, e chegar em lugares grandes sozinho. A minha pergunta é como que vocês se conheceram? Afinal, vocês, né, têm uma parceria tanto, né, como cônjuge, mas também trabalhando. Eu quero saber como é que foi esse contato, como que vocês se conheceram e depois já fazer o gancho de como que vocês conseguiram também olhar que não era só uma união de indivíduos, mas também uma união de propósitos, porque a gente vê que vocês realmente caminham juntos e que um pega na mão do outro e que estão indo para o mesmo caminho. Então eu quero perguntar primeiro para a Laís, como é que foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu num curso da área da harmonização orofacial. Claro que ia ser estudando. A gente se conheceu lá, Deus preparou a gente na mesma equipe, no mesmo curso, no mesmo dia. Um curso que não é no norte, que não é em Santa Catarina, que não é também no Amapá, foi ali no Paraná. Então Deus uniu esse dia pra gente, onde a gente se conheceu, começou a estudar juntos. O Hoff já dessa área há muitos anos, eu estava recém-formada, começando, e aí ele começou a me ajudar nos estudos, nos procedimentos, nas cirurgias, e veio para Balneário para atender os pacientes, para me ensinar, e aí Deus colocou no nosso coração algo maior do que o trabalho, que foi o nosso amor, o nosso companheirismo, e começamos nessa jornada. Aí no começo ele vinha para Balneário, atendia os nossos pacientes aqui. Eu ia para Macapá, comecei a fazer os procedimentos de pele lá no consultório dele. Aí chegou um momento que a gente disse, não, vamos ficar os 2 juntos, sempre no mesmo lugar e seguir a nossa vida assim. E aí a gente dividiu, fica um pouco no norte, um pouco no sul. E hoje trabalhamos juntos, é maravilhoso, a gente puxa um para cima, puxa em todas as áreas para se cuidar, no trabalho, na área do lazer. Se completa, né? A gente se completa muito. A gente brinca, meu Deus, será que alguém se dá tão bem quanto a gente? A gente fica 24 horas por dia juntos, trabalha juntos, vai pra academia juntos, faz as refeições juntos, estuda juntos, faz reuniões juntos e a gente se dá muito bem. E dessa forma a gente consegue crescer juntos e entregar, cumprir a nossa missão, o nosso propósito na mesma proporção. A nossa voz da consciência 2 quer fazer uma pergunta, só que antes de passar a bola para ele, eu quero te perguntar o seguinte, Hoff. Como que você enxerga no relacionamento de vocês? Na verdade, eu vou reformular a pergunta, que é o quão importante para você é essa união de propósitos? Eu acho que assim, você não precisa necessariamente trabalhar junto para ter o mesmo propósito, mas eu acho que são 2 camadas que eu quero entrar aqui. A primeira é o quão importante para você é ter um cônjuge, né, uma esposa, uma futura esposa, né, que vão se casar esse ano, já parabéns e felicidade para vocês. O quanto que é ter essa mulher ao seu lado, né, que tem o mesmo propósito, e aí uma segunda camada mais profunda que é
o quão importante e o quão bom que é você ter uma pessoa que está também todos os dias, como ela falou, 24 horas por dia, trabalhando e se ajudando para crescer. Olha, eu vou te ser muito, muito sincero, eu sou muito transparente, eu sempre falo assim, que esse é um dos meus principais valores, então as pessoas precisam ter cuidado na hora que elas me perguntam as coisas, porque eu sou muito transparente, muito verdadeiro. E quando me fala isso, o Espírito Santo de Deus vem a mim e fala assim, olha, já tá aí no manual que é a palavra. Primeiro lugar que na palavra também está escrito que um homem só, ele é vulnerável. E que o jugo desigual subsiste. Então a gente tem duas palavras muito fortes na Bíblia que nos fazem entender de que você não consegue caminhar de forma plena se você estiver só. Então, se você for ler a palavra e seguir ao pé da letra, você vai começar a entender que as dificuldades serão muito maiores. Então a gente se auxilia muito nesse sentido e é completamente ao que o mundo fala, dizendo que os opostos se atraem. Não, no nosso caso, a gente é muito parecido, a gente dá muito certo. Outra coisa que a gente escuta é que, nossa, eu nunca iria conseguir trabalhar com meu cônjuge. Cara, se você não consegue trabalhar com a pessoa que você mais ama, cadê o espírito de equipe? Você vai dar certo com um estranho se você não está dando certo com a pessoa que você escolheu para viver com você? Então a gente tem muito isso junto, né, amor? A gente consegue se... A nossa métrica é muito legal. Quando um tá muito descendo um pouquinho de energia, o outro já sobe. Quando o outro tá muito acelerado, o outro dá uma puxada no freio. E assim a gente vai se equilibrando, sempre na ideia de que o que é mais importante, né, é que a gente tá focado num alvo e aquele é o propósito. Nosso propósito hoje, sem dúvida nenhuma, é poder, de alguma forma, despertar nas pessoas de que é possível. Mas, Hoff, é possível o quê? É possível você ter uma plenitude de vida, seja ela despertando para que o nosso Criador, Jesus Cristo, que Deus quer pra gente, ou seja ela, por exemplo, uma questão que a Laís deixou passar batida na história dela, e ela inclusive comentou isso com vocês no início, que ela tem muita vergonha, que ela era muito introspectiva. Isso dela deixou passar na história dela, mas ela era uma criança de que em alguns momentos na vida dela ela era deixada de lado por não ter algumas habilidades. E isso fez com que, de alguma forma, ela buscasse refúgio nos estudos, que era algo onde ela desempenhava muito bem. E depois que ela se formou, ela falou, bom, a autoestima que eu tenho hoje foi construída e despertada de algum lugar. E se eu puder entregar isso para outras pessoas, eu tenho certeza que eu vou até, inclusive, poder salvar vidas com isso. E, cara, é exatamente isso que eu vivo há 20 anos. Despertar o poder que existe nas pessoas através da autoestima. Que é muito aquilo que a gente conversou ainda há pouco. Não é sobre entregar um produto ou um procedimento. É sobre fazer com que a pessoa se sinta plenamente bem. Saber com que a pessoa se olhe no espelho e sorri e goste do que ela está vendo. Legal. E já quero chamar agora para nossa conversa, então, Gustavo. Já? Agora eu fiquei curiosa, qual era a pergunta? Eu também fiquei. Qual que era, Gustavo? Fala pra gente. Pega o Não, é justamente isso. Hoje em dia tem muito essa questão de embate, né? Quando fala, vou trabalhar com a pessoa que eu me relaciono, né? Já se vê em casa e aí vai trabalhar junto, como é que é? E você respondeu, né, que não tem como você, se é a pessoa que você mais ama, você não consegue trabalhar, como é que você vai lidar com o relacionamento? Eu achei muito interessante esse posicionamento de vocês. Qual que é a minha câmera? Qual que é a minha câmera? Aqui? Então eu vou deixar uma dica para você agora, hoje, que quer prosperar como casal. Primeira coisa, vai nas suas redes sociais, pega todas as cenas e dá para sua cônjuge, para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada, porque isso daí é algo que você vai começar a fechar brechas, certo? Faça isso com as suas finanças também. Casal que não tem o mesmo propósito financeiro e social, ele tende a fracassar. Então feche as brechas, faça isso. Se você ama e não tem o que esconder, você já tem meio caminho andado para prosperar como casal. Então fica a dica, não perde, anota aí.
Entregue todas as suas senhas de redes sociais e dê liberdade à sua esposa, à sua namorada, à sua companheira, a ter acesso ao seu celular e compartilhe das suas dificuldades ou dos seus sucessos financeiros com ela. Isso vai te fazer ganhar 10 anos em 10 dias, eu tenho certeza absoluta. E a recíproca também é verdadeira. Você, mulher, também entregue tudo aquilo que precisa ao seu parceiro, ao seu marido, ao seu noivo, seu namorado, que se aquela pessoa que está do teu lado, que diz que é a que mais te ama, não puder te dar as mãos e tá contigo em todas as áreas da tua vida, aí acho que tem algo errado. E isso é legal porque a gente tem uma passagem bem conhecida nas Escrituras, né, onde Jesus fala, os fariseus, os religiosos, eles acusam Jesus de estar expulsando um demônio por espírito de Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. E ele fala como que Satanás vai expulsar Satanás. Um reino dividido entre si não pode subsistir. E eu acho que quando a gente olha para dentro da nossa casa, os dois têm que estar não só em união, mas os dois têm que estar realmente caminhando para o mesmo lado e juntos. Você falou, é muito bacana, porque assim, cara, como que vai dar certo? Como que vocês vão conseguir avançar se você não deixa com que o seu cônjuge veja suas redes sociais? Como que vai dar certo se vocês não têm o mesmo propósito, cada um caminhando para um lado? Como que vocês vão conseguir prosperar financeiramente se cada um tem uma conta, o que é meu, não, isso aqui é meu, você não toca, o que é seu é seu. Então acho que é legal a gente frisar e bater nisso, de realmente estar junto, o que é meu não é meu, mas é nosso, e a gente vai construindo junto, porque nós temos aqui realmente essa união, né, essa unidade. Não, perfeito. E é assim, ó, se nós abríssemos uma enquete agora para quem está nos assistindo e falasse assim, qual que é o valor que você mais atribui o sucesso de um relacionamento? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas iam falar que é a confiança. Então a gente já sabe que a confiança é um dos principais valores que existe no relacionamento. Então como é que eu confio como é que eu confio sem confiar? Como é que eu confio sem poder entregar com a maior liberdade do mundo meu telefone para a pessoa que vive comigo? Então eu acredito que esse tipo de atitude te faz prosperar como casal, como tudo. Legal. E até falando por mim, assim, acho que a gente pode estar falando com quem quer se casar, vai se casar, ou está começando um relacionamento, de que no início do meu casamento, essa questão, por exemplo, do alinhamento de propósito sempre foi, então isso foi muito bom pra gente, mas tinha alguns gaps que era assim, não era intencional, aí o ponto que eu quero chegar é justamente de você ser intencional nisso, de que a gente ia pagar as contas e meio que cada um ia por conta própria, no sentido de, eu pago isso daqui, eu pago isso daqui, e virou uma bagunça. Uma pequena bagunça que a gente arrumou depois de um tempo. A gente falou, cara, é uma conta só, vamos se organizar aqui, e aí as coisas começaram realmente a fluir. Então, eu acho que às vezes não é nem por má intenção, é desorganização. Então, a importância de você intencionalmente colocar tudo sobre a mesa, as cartas, cara, isso daqui, vamos junto, e ter essas conversas que são às vezes difíceis, mas que elas têm que acontecer, né? A gente sempre teve muita maturidade para isso. Antes era só eu, o Hoff, antes era só o Hoff. A partir do momento que a gente decidiu, não, agora somos um só, tudo tem que ser um só. Então a gente literalmente sentou, pegou um papel e escreveu: isso vai ser desse jeito, isso vai ser dessa forma. E aí, de tanto em tantos meses, vamos mudar isso, vamos fazer dessa forma, que tudo tem que ser junto, né? E mesmo assim, o homem não vai tirar o papel de homem que ele tem. A mulher, eu não vou perder minha função de mulher, meu papel de mulher. O homem vai seguir de alguma forma sendo o provedor, sendo o protetor, sendo o homem do nosso lar. O nosso dinheiro é junto, tudo que a gente recebe é dos dois, tudo é junto, as nossas empresas são juntas. Mas eu sei do momento que o Hoff tende, às vezes, sair de comprar um sapato que eu estava querendo há muito tempo, mas não vou comprar, vou deixar para uma... E ele chegar com o sapato. Se eu tivesse comprado, não ia ter o mesmo valor do que ele, por mais que o dinheiro é dos dois, ele foi lá e se deu o trabalho de comprar o sapato que eu gosto. E assim também, algo que ele está querendo comprar e foi deixando, eu vou lá e compro. Então, o dinheiro é dos dois, mas a atitude minha de mulher de demonstrar o carinho, a atitude dele, do homem de prover, vai seguir sendo. Num restaurante, ele vai passar o cartão, é nosso, é dos dois, a conta é junto, mas ele vai passar o cartão. Eu acho que isso é muito interessante, que a gente vê muitos princípios e valores se perdendo com o tempo na sociedade, né? E a gente entender que o pilar do homem precisa ser resetado e a gente voltar às origens,
Eu acho que não existe momento melhor da gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê as gerações cada vez mais com déficit de homem ser homem. Homem no sentido daqueles principais valores, que é a provisão, a segurança e o amor. Eu acho que isso daí ele nunca vai deixar, não pode deixar ser esquecido pela sociedade, né? Então, isso não quer dizer ser provedor, não quer dizer que eu vou ter a obrigação de pagar todas as contas. No momento de dificuldade, o casal ou a família ela pode se unir para resolver aquilo. Só que prover é muito mais sobre atitude do que sobre dinheiro. Então eu acredito que o homem ele não pode perder esse valor e essa imagem dentro de casa. Quando bater a porta, é o homem que vai atender. Essa questão de trazer a família, a esposa e os filhos para debaixo dos seus braços, dando proteção, conforto, carinho, direcionando o caminho, é do homem. Então, é aquilo que eu até citei ainda há pouco, né? O manual de instrução tá aí, basta a gente correr atrás das informações, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Por mais que a gente leia e releia a palavra, se a gente buscar as respostas que a gente quer, elas vão estar lá. Isso é fantástico, porque às vezes você pode estar querendo seguir um princípio de forma completa. E aí você está de alguma forma também ferindo de certa forma esse princípio. Então assim, a provisão, o homem ser o provedor, não se fala somente sobre dinheiro, de que vale um cara que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, que fala, ó, as contas de casa estão pagas, as contas das crianças estão pagas, mas o cara tá lá longe da esposa, no bar, bebendo cerveja, não dá a proteção e tudo aquilo, o amor que a família precisa. Então é realmente olhar na perspectiva geral e olhar para o princípio como ele deve ser de fato. Não, você falou tudo. Eu tive a oportunidade de participar agora de um movimento que está tendo muito, muito grande no Brasil, que é o Legendário. E eu fiz também, muito legal, depois quero falar sobre isso. É muito bacana. E o Tiro Lipa foi no mesmo top que eu. Legal. E o testemunho dele foi fantástico. Em que sentido? Ele falou, cara, eu tenho mais de 100 milhões de seguidores, eu faço show todos os dias, a minha família tem tudo, não falta nada, mas hoje eu vim aqui e reencontrei o Everson, que é o nome dele, e eu prometo que hoje a minha prioridade vão ser vocês. Cara, ele admitiu, ele deixou claro que a dificuldade dele era, a preocupação dele tanta era de prover financeiramente a família, que ele esqueceu do mais importante, que era o estar junto. Então, muitas das vezes, o estar junto vai trazer muito mais felicidade do que poder comprar algo supérfluo, né? Sim. Então, eu acho que isso é um princípio que a gente tem que guardar como homem, como família, para que a gente faça com que as outras gerações, essas que estão vindo, também se vista dessa responsabilidade que é nossa, que é do homem, e faça as coisas acontecerem. Eu quero agora até jogar a bola para Laís, para ver essa perspectiva do outro lado, que é a seguinte: eu estava conversando com uns amigos e um deles estava me contando a respeito de um vídeo que ele viu de uma influenciadora que namorava com um outro influenciador, e que esse cara, ele ganhava muito dinheiro, ele ganhava acho que em torno ali, que ele fazia em média 200 mil reais, e ele provia para casa. Ele falou, cara, você não precisa se preocupar com nada, as contas estão pagas, só que, como ele tinha muito tempo livre, ele passava quase todo esse tempo livre jogando videogame, bebendo cerveja, e ele não estava meio que, sabe, fazendo os outros papéis que ele deveria fazer. E ela relata, nesse amigo meu contando, de que ela falou, cara, eu não queria isso. Porque por mais que ele estivesse ali provendo financeiramente, estava faltando muita coisa. Então, quero ouvir o seu lado, dessa perspectiva da mulher, de que não é somente o cara chegar e botar o dinheiro e falar, não, tá tudo aí. Que existe muito mais do que isso, né? Com certeza. Eu acho que você se sentir protegida, você se sentir amada, se sentir valorizada, se sentir admirada, é algo inegociável. Eu jamais iria abrir mão disso. Meu pai sempre me ensinou que não precisaria depender de ninguém financeiramente. Sempre me deram muito estudo e educação para que eu tivesse, que eu alcançasse os meus sonhos. Se falando em financeiro, que eu não dependesse de ninguém.
Mas ter amor, admiração e carinho, isso ele sempre exigiu que a pessoa que eu escolhesse pudesse me dar, assim como eles me deram também em casa. Então eu não iria conseguir estar com uma pessoa que não me valoriza, que não me ama, que não me protege. E aí o resto vai ser consequência, porque se a gente tá bem com a gente, se a gente tá bem com o nosso parceiro, tudo vai fluir. Nosso trabalho, nas nossas conquistas. Então, para mim, o amor, a admiração, o carinho é inegociável. A gente tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Em meio ao nosso relacionamento, a gente teve que ter uma construção de quebras limitantes. Sim. Porque a Laís, ela veio de uma criação onde realmente o pai dela sempre colocou que ela não precisaria de ninguém. Só que aí ela não me deixava carregar a mala dela. Ela não me deixava abrir a porta do carro, porque ela achava que não. Ela era capaz. E aí acabava entrando num viés de que, bom, mas aqui é o espaço do homem, ele não pode ser invadido. E aí a gente precisou ressignificar algumas coisas e entender de que o papel do homem e o papel da mulher, eles não conseguem, eles são importantíssimos, cada um no seu lugar. E eles não conseguem viver um avançando no caminho do outro. Eu, muito da mulher que eu me tornei hoje, é do que o Hoff me ensinou. Esse é o teu papel, isso é o que você merece. E eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos. Então era eu que fazia minhas compras no mercado, era eu que pegava o ônibus para voltar para casa, era eu que fazia tudo. Então eu era acostumada dessa forma, pelo meu pai ter me ensinado assim. Aí então o Hoff foi lá e me ensinou, ó, Laís, você merece isso, você precisa disso, isso sou eu quem faço. E eu também fui aprendendo o meu papel de mulher, de também ter que devolver o carinho, devolver o amor. Também me ensinou a ser mais carinhosa. Ensinei que o óleo do carro quem troca sou eu. Sim, eu queria resolver do carro. Ah, não, eu já. Ah, amor, vai ter que fazer revisão, eu vou lá, já orcei com o tal dele. Não, deu disse, gente, será que ele ficou chateado que eu já fiz? Acho que foi um dia que você estava chegando de viagem, Foi. né? Ele estava chegando de viagem, na época que a gente não estava juntos o tempo todo. Aí, toda contente, eu vou chegar, eu vou buscar no aeroporto, o carro vai estar com a revisão feita, vai estar tudo em dia. E ele não achou bacana, eu já achei que eu estava fazendo o máximo. Ele não, foi a última vez. Eu disse, amém, uma coisa a menos para eu fazer. Hoje eu só dou amém e vou agradecendo, né? Mas é muito importante a gente saber dividir o papel do homem e da mulher. Quero chamar a Amanda para fazer uma pergunta para colocar mais riqueza aqui nesse nosso bate-papo que tá muito legal. Eu até anotei aqui, porque senão eu esqueço. Conforme vocês vão falando, vai sumindo o gancho. Mas pegando um gancho nesse mesmo tema que a gente está conversando, quais são os aspectos, Laís, que você observou no Hoff no começo, que te fez tomar a decisão de apostar no relacionamento? E o que você diria para as mulheres que estão assistindo sobre os aspectos que elas devem observar em quem está à volta delas sobre ter um relacionamento ou não? Essa pergunta para mim é muito fácil. O primeiro olhar que eu tive para o Hoff foi de admiração. Sempre fui a estudiosa, sempre fui a de querer entregar o melhor para as pessoas de minha volta, dos meus pacientes. E eu conheci o Hoff operando. Então, eu conheci ele ali fazendo uma rinoplastia, um nariz, que era aquilo que eu admiro, né? Então, assim, ali comecei a admirar ele como profissional, como professor, como o jeito que ele tratava o paciente, o jeito que ele também me tratava, me ensinava. Então, a admiração foi o primeiro sentimento que eu tive por ele e ela cresce todos os dias. A admiração dele como na profissão, a admiração dele como homem, a admiração dele em todas as esferas da vida. E acho que é o princípio o amor, ele vai crescendo, né? Mas acho que você precisa admirar a pessoa que está do seu lado, assim como... E eu oro todos os dias para isso. Que a minha admiração por ele cresça todos os dias e que a admiração que eu sei que ele também tem por mim seja cada dia maior. Então, eu acho que uma mulher, o que ela precisa? Entender os princípios daquele homem, entender aquilo que ela quer para a vida dela, admirar a pessoa que está do lado dela, ela precisa se sentir amada. Então, assim, prover, isso a gente consegue, se a gente não tiver ninguém que possa prover, a gente consegue sozinha. Somos capazes. Mas você estar com alguém que te ama, que te valoriza, que te protege, que te cuida, que te admira, como eu falei, é inegociável. Então, eu acho que isso uma mulher precisa procurar num homem. O que um homem precisa procurar numa mulher? Agora, a pergunta que eu te faço. Olha, primeira é uma pergunta que ela é
É uma pergunta muito inteligente, porque se a gente for pegar o homem por homem, 99% dos homens vão relatar algo à atração física. Só que a gente sabe, tudo na vida é curva. Curva de aprendizado, curva de vivência, e a gente sabe que essa atração ela acaba. Então, se você não conseguir enxergar na mulher princípios, eu acredito que não vale a pena. Eu acredito que uma mulher que entende qual o valor da mulher para um relacionamento é a principal importância para fazer com que as coisas deem certo. Porque a mulher que não consegue fazer com que as coisas aconteçam de forma organizada numa casa. Quando eu falo casa-família. As coisas chegam um momento que desanda. O homem, ele não tem a mesma estabilidade emocional que a mulher. Às vezes a mulher pode parecer frágil, mas a mulher é muito mais forte que o homem. A mulher é mais emotiva, o homem é mais racional. Porém, na hora que é para segurar o tranco, quem segura é elas. Então eu não vejo um homem conseguir sair do fundo do poço se um dia ele chegar, se não for pegando na mão de uma mulher que consiga direcionar ele naquele momento de dificuldade. Não, fantástico. E assim, teve um grande amigo meu que ele me falou uma frase que eu dei risada, mas que eu falei, cara, isso é muito verdade. Que ele falou o seguinte, ele falou, cara, muitas vezes o diabo não vai aparecer com um tridente e com 2 chifres. Parece lindo. Parece lindo sempre. Porque aí, naquele seu instinto mais carnal, você vai achar, pô, essa é a mulher da minha vida. E aí o grande problema é você tomar algumas decisões através não da sua mente, mas do seu estômago, né? Através dos seus instintos. No livre-arbítrio, né, Santo Agostinho, ele fala sobre que existe o livre-arbítrio e ele vai destrinchar, ele vai criar uma linha de raciocínio explicando por que o homem, então, se ele sabe que é errado, que você vai se dar mal fazendo o que é errado, por que o homem continua fazendo aquilo que é errado? Ele coloca de forma muito resumida, mas que o homem ele comete o pecado quando ele faz com que os instintos dele, os instintos pecaminosos, eles estejam acima da razão. A razão deve estar acima dos seus instintos para que você possa tomar as melhores decisões possíveis. Eu acho que isso é muito importante, porque o homem tem muito disso, né? E que muitas vezes você tomar suas decisões baseado nos seus instintos, baseado não colocando a razão acima disso, você vai olhar para aquilo que é passageiro. Daquilo que, cara, um dia todo mundo vai ter 50, 60, 70. Meus avós ficaram casados durante 65 anos. Foi mais ou menos isso. Minha avó faleceu um pouco antes, né? Mas assim, foi uma vida juntos. Eu via eles, meu avô com, sei lá, com 85, minha avó com 80 e poucos, eles juntos. Tudo que um fazia, o outro fazia. Eles não se desgarravam. Mas por quê? Porque, cara, passou o amor, passou a beleza, né? Tava os dois cheios de ruga, cabelo branco, mas o amor continuou por causa dos princípios. Então isso é importante, né? Perfeito. Isso aí. E quero fazer uma pergunta que é a seguinte. Mil maravilhas, né? Mas eu acho que uma das coisas que, até um gancho no que o Gustavo queria perguntar para vocês é, por mais que vocês se amem, que vocês estejam debaixo da mesma missão, que tenha esse alinhamento, talvez existe uma causa que pode acabar desgastando um pouco o relacionamento, que é o fato de você misturar muito o trabalho com o tempo de descanso. Por que eu falo isso? Porque às vezes o que vai manter esse amor é o cuidado, é o carinho, é vocês terem um final de semana juntos, é vocês vieram aqui a trabalho, mas cara, vocês vão sair para jantar, vão estar juntos, e isso vai sempre mantendo ali o amor, né, unido. Eu acho que quando você acaba deixando isso um pouco de lado, e todo momento que vocês têm é pensando em trabalho, é pensando às vezes em problema, isso pode acabar gerando um desgaste muito grande. Então, qual seria a dica ou as dicas para que o casal possa não misturar o trabalho com o lazer, não misturar o trabalho nesse tempo que vocês têm que estar junto, focando no relacionamento? Olha, eu acho que a transparência, a verdade, ela faz com que as coisas aconteçam de forma muito tranquila. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes a Laís, ela fala as coisas pra mim, ela é bem mais acelerada que eu. E às vezes ela fala as coisas pra mim, eu falo assim, amor, não quero pensar nisso agora. Acabou. Legal.
A gente precisa ter limites, mas eu acredito que a palavra perfeita como resposta para tua pergunta é equilíbrio. Legal. Então eu acho, a minha mãe era muito sábia. Eu trouxe vários aprendizados com ela. Perdi minha mãe na pandemia. Foram 50 anos de casamento com meu pai também, a qual eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe ou vice-versa. Então esses princípios formaram um pouco do homem que eu sou hoje. Mas o que eu queria dizer sobre ela era que ela dizia uma coisa que ficou marcada e eu falo isso sempre. Ela dizia assim para mim: meu filho, tudo que é demais é muito. Ótima frase, muito sábia. Tudo que é demais é muito. E eu trago isso para o meu dia a dia. Eu sempre falo essa frase, né, irmão? Tudo que é demais é muito. Então, por mais que você esteja obstinado a alcançar algo, é igual você não consegue ser um corredor de 100 metros e ganhar uma maratona. Então, por mais que você esteja obstinado a alcançar algo, tenha parcimônia e equilíbrio. Porque senão você vai desistir, você vai cansar antes de alcançar o seu objetivo. Então, eu não sou daquele que acredita que os extremos sejam algo saudável. Então, assim, a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, a gente trabalha pra caramba, mas a gente tem... o nosso momento é inegociável, a nossa rotina é inegociável. Quem nos acompanha nas redes sociais sabem. O Hoff acorda cedo com a Laís, eles saem para fazer o aeróbico deles, a caminhada deles. É o nosso momento com Deus. A gente ora junto, e aí é mais uma dica para aqueles que querem fazer com que o relacionamento permaneça e seja frutífero. Orem junto com seus cônjuges. Então esse é um momento nosso que é inegociável. A gente acorda cedo, vai fazer nossa primeira etapa da nossa rotina, que a gente acorda, faz o nosso aeróbico, de mão dadas, a gente busca aos céus, a gente busca Deus para ter esse relacionamento um pouco mais íntimo. E aí a gente chega em casa, toma o nosso café, aí sim, a rotina work começa. Aí sim a gente começa trabalho. Trabalho, tempo necessário, e aí a gente tira mais um momentozinho pra gente, que é a hora que a gente vai cuidar do nosso corpo, a gente vai pra academia. A gente faz o nosso treino, e aí depois trabalho novamente. Então, a gente consegue equilibrar as coisas. E a partir do momento que, por exemplo, eu sei que eu tenho 3 finais de semana de congresso, eu tenho 3 feiras, eu tenho 4... Opa! Esse final de semana aqui vamos para um chalé. Ah, não, mas as coisas não estão tão bem. O que é que a gente vai fazer? Cara, que seja para comprar um cachorro quente na praça, pega a tua companheira e vai comer o cachorro quente na praça. Ah, não, o que dá é para uma pizza, o que dá é para ir naquele restaurante chique. Tire o tempo de vocês. O equilíbrio, ele é de fundamental importância para que as coisas aconteçam. Legal. Você quer Isso eu complementar? aprendi muito com o Hoff mesmo, sempre fui muito acelerada. O Hoff se assustava com o tamanho dos meus sonhos quando a gente se conheceu e com aquela sede de querer fazer, de querer acontecer. E um pouco da minha família também, de bora fazer, bora fazer. E o Hoff também, ele sempre fez, mas sempre um pouco mais dosado, com equilíbrio e sabendo que precisa ter esse momento de descanso. Então aí a gente, mais um aprendizado que eu tive com ele, onde a gente separa assim o nosso momento também para... Não, hoje é o dia que a gente não faz nada, hoje é o dia que a gente descansa. Às vezes eu quero dar uma perguntada de alguma coisa, ele fala aquilo que ele falou, não quero pensar nisso, eu já entendo. E também durante o dia eu já também não pergunto. Mas também tem os momentos que ele também me pergunta, vamos ver isso, não, agora não, vamos deixar para ver tal dia. Mas eu acho que a organização é fundamental. Então, como o Raul falou, eu tenho 3 finais de semana intensos que a gente trabalhou, foi para isso. Então já vai estar organizado que lá na frente, o final de semana X, a gente vai tirar pra gente. Então, eu acho que é isso. Legal. Antes de passar a bola para Amanda fazer mais uma pergunta, eu achei fantástico o que você colocou, porque é algo que é simples, mas é muito poderoso, que eu não quero pensar nisso agora. Porque no final do dia sempre vai ter um problema. Vai. Dificilmente você vai terminar o seu dia com tudo resolvido e tudo em paz. Mas eu acho que é escolher não pensar em algo para você poder pensar no relacionamento e focar naquilo que vocês estão vivendo. Porque tem um livro chamado Elimine a Pressa Definitivamente. O autor, ele é um pastor e ele começa o livro falando: eu cheguei no meu limite, eu estou exausto, e ele teve um burnout e ele começou a
mudar muita coisa na vida dele, na rotina dele, e ele ensina no livro o que ele fez na vida dele. E lá ele apresenta algo que eu não tinha parado para pensar, que é no princípio do sabático, né, o princípio judeu do descanso, do sétimo dia. Descansar não é somente você não fazer o trabalho que você fazia, mas é você não se preocupar. Então, no último dia, no sétimo dia, no tempo de descanso, você não somente não trabalha, mas também não se preocupa. E isso que você falou é fantástico, que é você entender que naquela janela de tempo, seja no dia inteiro, no domingo, seja numa noite que vocês estão juntos, você vai escolher não se preocupar, porque você escolheu estar ali vivendo um tempo bacana ali com o seu cônjuge. Então, achei isso muito legal e já quero jogar a bola para Amanda, porque ela disse que tem algo incrível para compartilhar, então fala com a gente, Amanda. Pensando na rotina de vocês, né, que vocês compartilham muito no Instagram, qual que é o segredo para se manter motivado a seguir essa mesma rotina todos os dias? Constância. Eu acho que decidir o que você quer para sua vida. Ah, eu não vou acordar hoje pro aeróbico, eu tô com preguiça. Não tenho essa opção. Eu preciso cuidar da minha saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, que é o meu bem mais precioso, o que vai cuidar por mim? Então, o nosso momento da nossa caminhada matinal, que é o nosso momento com Deus, o momento que a gente cuida da nossa mente, do nosso coração, é inegociável. O nosso café da manhã saudável é inegociável. É claro que a gente vai para algum lugar no sábado, vai comer uma coisa diferente, mas para ter também o equilíbrio, mas é aquilo o que você quer para sua vida. Eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida saudável, eu quero alcançar isso. Então, acho que aquilo que você escolheu para sua vida, se propor a fazer e cumprir. Não só ficar no papel, e sim tirar do papel. Eu volto àquela minha frase do início lá, né? É o quanto você quer. Eu acho que a gente precisa mensurar muito, porque querer todo mundo quer, mas o quanto você quer. E aí sim as coisas começam a ser alcançáveis, né? A gente, só voltando um pouquinho para complementar o que a Laís falou ainda agora, a gente tem um combinado entre nós dois, que a gente só tem duas coisas que a gente tem como regrinha. Tipo, a gente faz tudo aquilo que a gente consegue fazer hoje. A gente não procrastina. Não. Se dá para fazer hoje, a gente vai fazer. Mas se não der, amanhã a gente resolve. Mas tem uma coisa que não importa a hora, não importa o lugar, a situação, é que a gente não vira o dia sem ter algo que precisa ser conversado ou resolvido de relacionamento para o outro dia. Então, se existir algum problema de relacionamento, ele não vai ficar para amanhã. É o único que a gente coloca como regra de ser resolvido naquele dia. Ponto. Ainda bem que a gente não tem isso, né? A gente ia ficar muitos dias sem dormir para resolver, né? Mas, graças a Deus, a gente se comunica muito bem e isso faz com que as coisas se resolvam, mesmo antes do problema acontecer. Mas é algo que no início a gente teve de entendimento de algumas coisas e chegou o momento que a gente falou assim, deixa eu te falar, a partir de hoje ninguém vira o dia sem que a gente consiga resolver os problemas de relacionamento. Gustavo vai estar fazendo a edição também desse nosso podcast. Quero que ele dê um zoom na sua camiseta, porque tem algo escrito aí, né? A Sem Rótulo. Quero que vocês contem aí como que ela surgiu e o que é a Sem Rótulo e qual que é a ideia do nome, que eu achei fantástico quando vocês contaram pra gente a primeira vez. Ótimo. A Sem Rótulo, ela surge como um propósito realmente, que é, na sua essência, despertar o poder da informação, da educação. A gente quer despertar nas pessoas a curiosidade de se importar com o que está dentro. A gente tem alguns valores dentro da Sem Rótulo e um deles é o empoderamento. E aí, nesse sentido, quando a pessoa fala, tipo, empoderamento, ela lembra ao empoderamento feminino, ao feminismo, e não tem nada a ver com isso. O poder que a gente quer levar para as pessoas é que ela tenha o poder da decisão. Se a gente conseguir educar essa pessoa de uma forma com que ela se sinta confortável em decidir aquilo que ela quer usar, a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito. Então, assim, a gente quer realmente despertar nas pessoas o interesse e a descoberta de saber o que realmente tem dentro dos frascos que elas usam e de que forma isso pode fazer a diferença na vida delas.
eu sempre tive essa paixão por estudar pele, entregar algo bom para os meus pacientes, algo de excelência. Hoff também sempre gostou desse carinho extra para ter no consultório. E aí eu tinha uma linha de produtos onde o nome era o meu nome, doutora Laís Tais, que eu usava, mas eu não conseguia atingir todos aqueles que eu queria atingir. Aquilo que a gente falou no começo. Se a pessoa não quer fazer um procedimento ou não mora perto, enfim, quer se cuidar de alguma forma. E aí eu falei, não, a gente precisa expandir isso, tem que ser maior. E aí, nesse propósito, surgiu a Sem Rótulo, onde a gente queria entregar essa transparência para as pessoas. Questão do nome, a gente estava cansado de ver marcas de mentira e coisa que as pessoas compravam pela embalagem, não sabiam o que estava usando. Então, nosso slogan é: o que importa é o que está dentro. Então, o nome que não precisa estar sem rótulo, não precisa ter rótulo. Então, são embalagens minimalistas, são produtos práticos e que realmente entregam os benefícios que a nossa pele, a nossa saúde precisa. A gente tem uma rotina agitada, a gente gosta de praticidade, a gente gosta de coisas boas, mas sem muito frufru, sem muita frescura. Então, esse é o propósito da nossa marca. Eu achei isso muito legal quando vocês contaram, porque a gente vê hoje, ainda mais com o mundo cada vez mais digital e cada vez maior a competição, né, das marcas, muita gente se preocupando muito com o que é exterior, né, com aquilo que está fora. Eu e a Amanda, a gente tem algumas conversas assim sobre como que tá complicado o mundo hoje com pessoas que vendem produtos e se vendem como algo que não são. Produtos que a embalagem não condiz com o conteúdo e pessoas que se vendem com algo, quando você vai conhecer a pessoa de fato, ela não é nem uma fração daquilo, né? Então eu acho muito bacana de ver vocês focando no que está dentro, no que de fato vai ser entregue para a pessoa, e naturalmente ela tendo uma boa experiência, ela vai continuar consumindo porque ela vai ver a qualidade que vai contra o mercado, né? Isso é muito legal. Hoje a gente tem uma dificuldade no que se refere à expansão de mercado, justamente por isso. Por quê? Porque depois que a gente tem um índice de recompra de mais de 35%. Então, assim, quem experimenta o produto fica. Porém, a gente não está preocupado com a aparência. Por mais que a gente tenha produtos muito bonitos, mas isso é secundário para a gente. A gente se preocupa realmente com o que está dentro e os resultados que eles vão trazer. Só que a gente sabe que a mídia e o comércio, ele educa as pessoas a comprarem as coisas pela aparência. Hoje, por exemplo, a gente tem um blend de vitaminas para os lábios, ao qual a gente pegou tudo que há de melhor no mercado e colocou dentro de uma embalagem. O líder de mercado hoje no Brasil, de algo que poderia fazer o mesmo, que poderia trazer o mesmo resultado, quando a gente vai ler o rótulo, o primeiro ativo, o primeiro ingrediente é um petrolato, que é um ativo que traz malefícios à saúde, é um ativo que é altamente questionável dentro da ciência que estuda o mercado dermatológico. Então, assim, e eles são líderes de mercado. Mas por quê? Porque faz uma collab legal, porque usa cores bacana e são grandes e é isso. Então, se a gente não levar o produto, mais educação, a gente não chega a lugar nenhum. Então, assim, por isso que hoje a ideia da Sem Rótulo principal é conseguir te educar para que tu tenha o poder de decidir. Porque se tu tiveres esse conhecimento, você vai escolher Sem Rótulo. Isso é muito legal. E eu penso até quando você falou isso em relação ao que a gente está consumindo no supermercado. Muito. Porque eu comecei a estudar mais esse ano sobre alimentação, na verdade desde o ano passado, né? Mas mais especificamente esse ano. Eu comecei a reparar nos ingredientes. Normalmente você vai escolher às vezes pela marca, porque você conhece a marca já ouviu falar. O arroz eu compro porque a minha mãe comprava essa marca. Exatamente, você via na sua casa quando você era mais jovem. E depois eu comecei a ver a questão dos ingredientes. Cara, por exemplo, manteiga. Você vai olhar a quantidade de ingredientes que tem numa marca grande. Você toma um susto. Você fala, cara, isso aqui não é a manteiga em si. Não é a manteiga da minha avó, né? Mas é que ela tirava o leite da vaca e ela fazia manteiga lá lá em Uberaba, na cidade dela. Então, eu comecei a prestar mais atenção nisso. Então, eu achei muito legal isso que vocês fazem. E a minha pergunta, ela vai no sentido que vocês veem um propósito
muito maior do que vocês fazem, porque vocês se importam com que o consumidor de vocês, eles estão consumindo, sabendo que aquilo não vai fazer mal para eles. Eles não querem somente vender, empurrar o que precisar, mas A tem esse gente sempre propósito fala maior. que a gente não vende produto, que a gente vende o propósito. Não, desculpa, que a gente não vende produto, que a gente entrega um propósito. Então não é só, a gente estimula muito as pessoas a lerem os rótulos e automaticamente também do que está consumindo, do que, não só dos nossos produtos, mas no mercado, enfim, outros produtos de corpo e cabelo, enfim. E aí, como o Rafa falou, o primeiro ingrediente talvez de um gloss por aí é o petrolato. Aí eu penso, como que uma mãe, gente, me dói o coração, uma mãe entrega pra filha, pra ela passar na boquinha dela aquilo que faz mal. Como que uma mãe coloca na prateleira do banheiro da criança um protetor solar que não sabe nem o que tem dentro, mas porque a marca é famosa, é conhecida. Como é que eu vou lavar o meu rosto com gel de limpeza que sei lá o que tem dentro, só vi um monte de embalagem colorida, enfim, glamour, dourado, rosa pink, não sei. E a gente não sabe o que está dentro. Então a gente prega, ensina muito a ler. E nas nossas formulações, a gente não pode ter telhado de vidro, né? Se a gente está dizendo que é para a pessoa ir ler o rótulo, a gente tem que ter feito boas escolhas. E isso, a empresa surgiu, a gente completou agora, em dezembro, 1 ano no mercado com produtos lançados, mas a empresa existe há 4. Porque foram mais de 3 anos de estudo para a gente chegar à formulação que a gente achava que era a ideal. Então, assim, hoje a gente fala com muita clareza para o nosso público que a gente conseguiu eliminar tudo que poderia fazer mal à saúde e escolher os melhores ativos que viessem trazer benefícios e resultados aos nossos clientes. Então, não é só ter um produto bonitinho ou um produto bom. Porque a gente sabe que tem produto que é muito bom, mas que faz mal. Então a nossa ideia é, vamos eliminar tudo que faz mal e entregar o que pode ser melhor sem o que faz mal. Eu acho que esse é um grande diferencial, porque eu e Hoff, a gente vive e estuda a saúde da pele há muitos anos. A nossa sócia é nutricionista também. Então, não é expertise de empreendedores que querem fazer uma marca, é expertise de quem vive aquilo. A gente sabe que uma pele merece, que uma pele não merece, não precisa, então a gente fez essa separação que o Hoff disse. Então acho que isso é um grande diferencial da nossa marca, saber aquilo que a tua pele pode, a tua pele merece. Inclusive, uma das dificuldades da Sem Rótulo também, né, que a gente precisa também expor o que é bom e o que é ruim. Quando a gente foi entrar no mercado, a gente encontrou uma dificuldade tremenda na questão das indústrias, da industrialização, porque eles colocam uma barreira de entrada muito grande pra gente. Por quê? Porque eles não querem se importar com o que está dentro. Eles querem vender o que é barato para vender volume. E aí vai totalmente de encontro com as perspectivas que a gente tem do produto ideal. Então a gente teve muita dificuldade de romper a bolha da indústria, no sentido de que a indústria sempre queria levar para o caminho de um ativo que pudesse ser mais barato para que a gente pudesse produzir em um volume maior para que eles vendessem mais. Então isso daí foi algo que a gente teve dificuldade de superar, mas graças a Deus a gente superou e hoje a gente consegue entregar para o mercado um produto que, além de trazer muitos resultados, eles trazem benefícios à saúde. Então isso deixa a gente muito confortável como empresário, saber que além de levar um produto, a gente gera valor para as pessoas também. Fantástico. E a Amanda tem mais uma pergunta para fazer. Teve algum produto que foi difícil de chegar na formulação final, que vocês testaram 1000 vezes até falar, não, agora sim tá perfeito? Todos. Como o Hoff comentou, né? Às vezes a indústria pergunta, mas quanto vocês querem gastar? Quanto vocês querem investir? Não, isso não é, isso pra gente não importa. Claro que a gente não queria colocar um produto caríssimo no mercado, a gente quer algo acessível para a saúde das pessoas, mas a gente se importa com aquilo que está dentro. A gente precisava de algo que realmente entregasse o benefício. Então, quando tu falas em ter um produto sem petrolato, sem parabenos, sendo veganos, não testado em animais, sem silicones artificiais, sem corantes artificiais, é difícil de chegar numa fórmula e que seja boa. Então pode ter tudo isso, mas será que o produto é bom? Então a gente precisaria de produtos excelentes e ainda com todos esses critérios que a nossa empresa exige que tenha. Então foi muito difícil. Como o Hoff disse, a gente ficou ali
4 anos para lançar a marca. Não é, a gente tem as outras empresas que cuidam, que podiam prover para Sem Rótulo até ela caminhar sozinha. Então a gente não fez nada com pressa e sim tudo com excelência. Então, vamos indo buscar produto, só vamos lançar o dia que tiver perfeito. Então, o protetor solar, você disse mais de 1.000, falou em modo geral brincando, mas foram inúmeros, centenas assim que a gente testou até chegar na aprovação daquilo que a gente realmente queria. O protetor solar é o mais difícil, que exige, né, a questão de segurança. Mas o gel de limpeza também foi difícil. O blend de vitaminas que tivesse tantos benefícios como o nosso entrega também não foi fácil, senão todo mundo teria. Então sim, foi difícil, mas também se não fosse também não teria graça, né? Então, quero falar com vocês a respeito de um ponto que é até um pouco delicado, que é o seguinte: a gente sabe que quanto maior a inflação de um país, consequentemente a moeda perde mais valor e acaba que muitas empresas elas optam por, para não perder a margem de lucro dela, elas colocarem ingredientes com qualidades inferiores para que elas possam continuar lucrando, né? Tanto que elas lucravam. Eu conversei com a Amanda esses dias, ela comentou comigo, ela falou, cara, os chocolates são cada vez piores, o gosto, e justamente por conta disso, por causa da queda da qualidade dos ingredientes, né, dos produtos. A pergunta que eu faço é, como, em meio a tantas dificuldades hoje no Brasil que a gente passa, não só de hoje, né, mas já é de um tempo, que vocês conseguirem sempre caminhar com um propósito ao lado das finanças, porque também não adianta só pensar no propósito, a empresa quebra porque ela não lucra, né, ela não gera resultado. Então, como que vocês podem dar de dica para as pessoas, né, sempre caminharem o propósito ao lado das finanças para que vocês não, digamos assim, né, não se corrompam, porque eu acho que o empresário ele tem essa tentação de às vezes falar: "Caramba, mas conseguiria ganhar um pouquinho mais aqui, se eu mudasse isso daqui", porque iria de encontro com um propósito que ele determinou para a empresa e para a vida dele. Então, qual seria a dica ou as dicas para que vocês possam sempre colocar o propósito e as finanças caminhando uma do lado da outra? Quando a gente desenhou Sem Rótulo, a gente tem um casal de sócios, que é a Melissa e o Jean, eles são maravilhosos e no primeiro momento, desde o primeiro momento, a gente sempre colocou que a gente nunca iria deixar com que o propósito se apagasse. Imagina, não só no que se refere a dinheiro, mas muitas das vezes aquela barreira de entrada que eu falei que as indústrias colocam no que se refere à formulação dos produtos, os nossos propósitos foram questionados. Então, a gente não abriu mão desde o primeiro momento. E a gente fez realmente um desenho de operação de guerra. A gente falou assim, olha, a gente vai encarar o mercado com margens muito baixas, porém a gente não vai abrir mão da qualidade final do produto. Então, a gente encontrou dificuldade desde a entrada no mercado no que se refere à aceitação das indústrias pelos ativos, quanto à questão de margem também. Então, hoje, a gente, como empresa, sabe que a gente tem margens mais reduzidas, porém a gente entrou com essa consciência no mercado, que para a gente manter o nosso propósito e a qualidade do produto, nós iríamos ter que trabalhar dessa forma. Então, como eu falei, a gente colocou o colete e se aprontou para a guerra, porque a gente já sabia que desde o início a gente ia encontrar essas dificuldades. E é o que eu falei, inclusive, em off aqui com vocês, né? Tá muito em voga agora a questão do escândalo que apareceu sobre as bolsas de luxo, né? Então, se você for perceber, a qualidade do chocolate realmente mudou, mas a embalagem continua a mesma. Então, para Sem Rótulo, as embalagens é algo secundário. A gente sabe dos custos que tem para elaborar uma embalagem, e isso é o consumidor que paga. Então, mesmo que a gente encontre que nos produtos da Sem Rótulo embalagens muito bonitas, a nossa principal preocupação ela está na entrega dos ativos que estão dentro. E a relação que eu faço com a questão das bolsas é, a embalagem não muda. Mas se você pegar uma bolsa dessa e colocar numa 25 de março, em um shopping do importado, ela não vai ter o mesmo valor do que quando ela está exposta no shopping, mesmo sendo a mesma bolsa. Então as pessoas estão, sim, ainda comprando status, comprando embalagens, comprando imagem. E é aí que vai diretamente de encontro com o nosso propósito, que é
que pra gente o que realmente importa é o que está dentro. Não só pra marca, mas como pra gente. A gente se cuida, a gente quer o nosso melhor, a gente quer viver a nossa melhor versão, mas se a gente não tiver o que está dentro, os nossos princípios, o temor a Deus, os nossos valores, de nada isso iria importar, né? Então a gente acredita que isso também aconteça nas marcas de cosmético. Como eu falei, grandes marcas entregando qualquer produto. E eu acredito que a transparência e os valores que a Sem Rótulo carrega consigo, com certeza vai nos colocar em lugares muito altos em pouquíssimo tempo. Legal demais. Que eu acho que é muito bacana essa conversa, porque assim, no final do dia, o que mantém uma empresa de pé é ter clientes que vão estar consumindo dessa empresa e que ela vai estar conseguindo manter a sua existência. E aí, o grande ponto aqui dessa nossa conversa é como você fidelizar esses clientes. Porque alguns optam pela marca. Então, eu vou criar uma marca muito forte, seja eu como produto, digamos assim, então pessoas que vendem curso na internet, coisas ali no meio digital, ou então empresas de fato, né, que não são uma pessoa, mas são ali um produto, e elas estão sendo, através de propaganda, sendo difundidas, ou como vocês, que é por uma outra linha, que é como você manter esses clientes. Cara, eu vou manter pela qualidade do meu produto. Então, eu não vou focar em oferecer uma marca ou criar, né, estratégias de marketing que vão fazer com que as pessoas desejem essa marca pela marca, mas sim pela qualidade do produto. Então, eu acho que esse ponto é muito legal de mostrar para as pessoas que você pode fidelizar clientes, manter a sua empresa crescendo, não tentando de alguma forma se vender, se corromper, entregando algo pior, mas mantendo a qualidade, focando na experiência do cliente, entendendo que ele vai ver que você se importa com o que ele está consumindo e no final do dia você tem esses adeptos que vão estar sempre consumindo, né? A gente tem a nossa comunidade bem forte, grande e fortalecida, onde aquela pessoa que já está ali, que tem essa fidelização, que faz a recompra, ela influencia as pessoas da volta. Então a gente estava no nosso grupo de oração de mulheres e sempre tem, graças a Deus, sempre tem meninas novas com a gente, mulheres novas. E lá, não vou dizer que 100% das pessoas usam sem rótulo, porque sempre tem as novas. Mas eu já tinha uma nova, três, a gente estava saindo, indo pro carro, três falando da sem rótulo. Então ali, não, eu só uso, depois comecei a usar, minha pele mudou. Uma menina com a pele bem acne, que a gente conseguiu resolver. Uma menina que tinha problema de pele mais seca, a gente conseguiu hidratar e resolver. Então, além de ela fidelizar, ela tá sempre ali com a gente, essa nossa comunidade, ela consegue espalhar para todos de sua volta. Então, se a gente não tivesse qualidade no produto, ela ia usar uma vez, não ia recomprar, ou ela ia usar, ia, né, é amiga, vou comprar, enfim. Mas não, como é a qualidade, ela vai indicar para as pessoas da volta dela também, e disso a gente não abre mão. E é bem aquilo que a gente conversou, né, que a Sem Rótulo, ela é mais um modelo de qualidade de vida do que produtos por produtos, né? A gente abre lives, como eu comentei com você, que a gente não fala sobre produtos, a gente fala sobre a experiência do autocuidado. Então a gente tem lives que a gente abre e a gente conversa com a nossa comunidade sobre a importância da água, por exemplo. Sobre a importância de tal alimento, sobre a importância de uma boa qualidade de sono. Então isso não tem nada a ver com produto, mas tem a ver com autocuidado. E eu sempre falo, inclusive em algumas palestras e para os meus alunos, que a beleza, ela é algo que ela é totalmente impalpável. Ela é subjetiva. O que é belo para mim pode não ser belo para você. E quando a gente pega e tenta linkar beleza com um produto de cosmético ou algo parecido, a gente pode até entender que possa fazer sentido, mas se você botar na ponta do lápis não faz sentido nenhum. Porque não é porque você vai usar um blend de vitamina nos lábios que você vai se tornar mais bonita. Pode se tornar para o seu marido e para o outro totalmente, você pode parecer totalmente diferente do que ele entende como beleza. O que eu quero dizer com isso em resumo? A beleza, ela é subjetiva. Porém, o autocuidado, ele é palpável, ele é alcançável. Então, independente de qualquer coisa, se você
desperta o autocuidado e faz ele se tornar rotina, você em algum momento vai experimentar da autoestima. E é essa a nossa ideia. A gente conseguir alcançar as pessoas através da autoestima. Porque a gente sabe que isso muda a vida das pessoas. Muda. Transforma e numa proporção que talvez elas nem imaginem, né? Então e acho legal isso, porque vou fazer uma analogia que talvez faça sentido, que é o nutricionista, ele não tem que simplesmente propor uma suplementação para a pessoa mudar de vida. A pessoa pode começar tá com vitamina baixa, ela vai tomar ali um multivitamínico, ela tá com falta de proteína na alimentação e colocar ali uma proteína via suplemento. Mas eu acho que a base de tudo, isso não funcionaria como poderia se ela não estiver fazendo o que ela tem que fazer. A resolução dos problemas não estão num produto, ponto. Pode parecer antagônico eu falar isso como dono de uma marca de produto, porém a gente acredita que tudo está muito além do produto. Por isso que a gente entrega esse a mais. Isso é muito bacana. Vocês estão aí com coisas, né? Bastante Esses eles estão funcional. colados em mim, eles nem saem de dentro da bolsa. Vocês querem mostrar pra gente? O Gustavo vai dar um zoom ali na câmera, você pode mostrar se você... Esse aqui é o blend de vitaminas para os lábios, que a gente fala que ele não é só um gloss, não é só um glow para os lábios. Claro que vai deixar nossos lábios bonitos, aveludados, radiantes, mas para a gente realmente o que importa é o tratamento que ele faz no lábio. Então, combo de vitaminas que vai restaurar a pele dos lábios, vai nutrir, vai regenerar. Porque o lábio ele também envelhece, né? Não é só, a gente acha que não, mas o lábio é uma pele que precisa ser nutrida, é uma região do corpo que precisa ser nutrida, é uma pele mais pobre. Então ele também envelhece. Então a gente também tem que cuidar dele, não só das outras partes do nosso rosto. Então ele é... A gente fala que a embalagem não importa, mas a gente conseguiu associar algo minimalista, prático e que ganhou o coração das mulheres que usam esse produto. E como que surgiu a ideia de não ser somente um gloss, mas colocar algo a mais nele? Justamente porque não é só sobre beleza. Se fosse só sobre beleza, tem um monte de gloss no mercado, a gente não precisaria ter o nosso. A gente quis trazer algo que fosse nutrir, entregar saúde para as pessoas. Então ele é saúde, que ele é um combo de vitaminas, tem vitaminas do complexo B, complexo C e E. Legal. Então não podia ser só um glow. E o outro produto? O outro é o que não sai da minha bolsa também. Ele na verdade não é um produto, na verdade é 5 em 1. Ele é um bastão multifuncional. Então ele tem um fator alto de proteção, que é o fator 80, que ele é excelente para a nossa pele. Tem também o PPD dele super alto, que também é muito importante na escolha de um protetor solar. Tem gente que não sabe, mas precisa ser no mínimo 1/3. Então o nosso aqui é 80, o nosso PPD ele é muito maior do que 1/3. Ele é o 50. Então tem gente que acha que é só o fator de proteção que importa. E além de ter o fator de proteção, ele tem o ácido hialurônico, que vai tratar a pele, hidratar e nutrir. Tem a vitamina C, que vai ali ajudar nas manchas, deixar o tom da pele mais uniforme. Tem a vitamina E, que é um excelente antioxidante. E além de tudo, claro, quando a gente quer também autoestima, a gente tem o efeito base para o nosso rosto. Então eu não preciso usar um hidratante, depois um protetor solar, depois o sérum e depois a minha base. Eu uso todos em um só. Então ele tem o tom da pele, a gente fez uma tecnologia que se adapta ao tom da pele. Então a gente vai passando, vai espalhando e vai se adaptando ao tom da pele. E para quem não gosta de corzinha, quem não quer ter esse efeito base, a gente tem a opção do sem cor também. Também fator alto de proteção, fator 80, e também com vitaminas e ativos que tratam a pele. E eu vou aproveitar para dar uma dica, né? Porque dica boa é dica compartilhada. Eu uso muito, a gente usa na parte das mãos o sem cor. Eu tô sempre de camisa, enfim, blazer, então eu não vou passar o com cor para não manchar. Mas eu uso sem cor, porque a pele da mão também é muito fina e pouco nutrida, então a gente precisa prevenir câncer de pele, de manchas e imperfeições. Aí não tá aqui comigo, mas o gel de limpeza que não sai da prateleira do nosso banheiro, onde ele vai também fazer a limpeza profunda da pele, mas também não é só um gel. A gente também trouxe um combo de benefícios dentro dele. Então ele tem o ácido glicólico, que vai limpar a pele profundamente, sem descamar, sem machucar a pele. E um combo de blend de extratos vegetais para nutrir. Então vai ter o papaia para hidratação, vai ter o pepino que estimula o colágeno, enfim, vários
ativos extratos extraídos de plantas naturais para entregar benefícios para a pele. Então, Legal assim, demais. é praticidade, é um produto que resolve 5 coisas ao mesmo tempo e não tem segredo, não tem mistério, é excelente. Não deixa a pele oleosa, não deixa aquele aspecto pegajoso. Sou suspeita, mas o Instagram é bem fácil, é @semrótulo.co. Somos uma comunidade. E o nosso site também, www.semrótulo.co. Somos um e-commerce, entregamos para o Brasil todo. Sempre estamos com condições especiais na compra de kit, não precisa pagar frete. Tem também, quem é das nossas regiões, temos também os showrooms com ponto de entrega, de coleta, que podem pegar o produto sem pagar o frete. Então temos também alguns pontos no país. E assim, com certeza vai ser a melhor escolha que vocês podem fazer para a saúde da pele de vocês e das pessoas que vocês amam de sua volta. Como eu falei, às vezes dá dó de ver alguém comprando um protetor solar para uma criança que vai passar no teu filho, algo que não sabes o que está usando, o que está passando. Entregar um gloss, um batom para tua filha, novinha, enfim, entregar aquilo que não é boa para a saúde dela. Então, assim como a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, aquilo que a gente está consumindo, as pessoas de nossa volta, a gente também tem que cuidar com aquilo que a gente está passando na nossa pele e principalmente oferecendo para aqueles que a gente ama. Legal demais. A gente vai entrar agora no nosso quadro das perguntas do Instagram. A gente normalmente sempre abre, né, uma caixinha de perguntas. As pessoas mandam as perguntas para a gente possa fazer para vocês. E o Gustavo, que é o nosso videomaker, barra editor, barra... cara, manda tudo aqui na parte visual. Ele vai soltar a vinheta agora. E quando a vinheta voltar, não serei eu que estarei aqui, mas será a Amanda, que ela vai fazer as perguntas para vocês. Estamos aqui para o nosso quadro de perguntas do Instagram. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual foi a primeira reação de vocês quando viram o primeiro produto que saiu em mãos? É que só de ouvir a pergunta a gente já se arrepia e se emociona, né? Que é um sonho que saiu do papel. Criança nasceu, né? Estar nas nossas mãos, a gente testou tanta coisa que não estava de acordo com a qualidade que a gente queria para a nossa marca, com os propósitos. E quando chegou aquilo que a gente realmente acreditava que ia ser perfeito, é realmente gratificante. Então, estar com um produto em mãos que pode mudar a vida das pessoas é algo que realmente é de arrepiar. Então, a sensação foi maravilhosa. Mas como já foi dito, a mulher é mais emotiva e o homem é mais racional, né? A minha alegria maior veio quando a gente completou ali um ano de marca, onde a gente pegou os relatórios e viu que o nosso produto tinha sido aprovado com mais de 35% de recompra. Então, saber que deu certo é que colocou a gente realmente em êxtase, no sentido de que valeu a pena todo aquele estudo e toda aquela energia que a gente dispensou para que essa marca fosse realidade. Próxima pergunta é para a Laís. Laís, qual o segredo para manter a sua pele sempre linda assim? Olha só. Como qualquer coisa na vida é a constância. Então não foi de ontem. Ontem eu comecei a usar protetor solar e tô com a minha pele boa. Eu acho que o uso constante do protetor solar, hidratação, né? Tomar a quantidade de água. Com certeza uma alimentação balanceada. Minha alimentação é bem regrada. Como bastante salada, não como gordura. Claro que eu dou as minhas escapadas sim no final de semana. Acho que tudo é questão de equilíbrio. Mas 99% é de muito cuidado. Então não é só um produto, é o produto, é a água, é a nutrição e também, claro, que o Hoff cuida do meu rostinho. A gente tem aí um gerenciamento do envelhecimento do meu rosto através dessas mãos maravilhosas e abençoadas, que também a gente consegue nutrir a minha pele, entregar um resultado ainda melhor. Que é o sonho de toda mulher, né? Ter o marido que faz o seu botox ali, faz o seu cuidado, já tá tudo ali encaixado. Ainda tem uma empresa de cosmético, é incrível, né? Porque aí você tá sempre fazendo o seu passo a passo de autocuidado, né? Sim, e simples, tá? Rápido, prático, eu não gosto de mimimi, não gosto, nunca gostei de ficar horas na frente do espelho, nunca digo assim de boca cheia, que eu nunca tive rotina de skincare. Ai, minha mãe até falava, ai, Laís, cuida, passa isso, vamos comprar isso. Ai, não quero, não quero. Eu sempre fui prática. Próxima pergunta para vocês é pro Hoff.
Rolf, qual o caso de paciente mais curioso você já atendeu, que foi mais desafiador? Eu vou te falar, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história, mas existem aquelas que marcam, né? Ontem mesmo a gente soltou nas nossas redes sociais o caso de uma menina de 13 anos que sofria com depressão, com bullying, que já não ia mais na escola, que pensou em tirar a vida. Recebemos essa menina com a mãe chorando muito no consultório. E uma má formação genética, a qual não fazia sentido operar na idade dela. E que a gente entendeu que era necessário a gente mudar a vida daquela menina, tocar a vida daquela menina de alguma forma. E a gente fez o nosso melhor e graças a Deus a gente conseguiu um resultado fantástico. Hoje a menina sorri, vai à escola, tá feliz. Então é aquilo que a gente fala, não é um procedimento por procedimento, não é produto por produto, é realmente a entrega do quando as pessoas se olham no espelho, elas sentem algo diferente. Poderia citar isso e poderia citar algo que nem partiu da gente o tratamento. Por exemplo, chegou uma paciente pra gente com 38 anos, que por inúmeros problemas da vida, precisou retirar todo o sistema reprodutor, e isso trouxe para ela uma menopausa precoce, e ela chegou completamente devastada no consultório no que se refere à autoestima. E ela chegou lá para fazer botox e preenchimento. E ao conversar com ela, eu entendi que não era aquilo que ia trazer a felicidade dela de volta. Falei assim, não, amiga, deixa eu te falar. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai conversar com uma amiga minha e de acordo com o que ela me passar o feedback, a gente trata. E você vai procurar uma outra opinião sobre reposição hormonal. E assim foi feito. Ela voltou cerca de 15, 20 dias depois, com menos 7 quilos, totalmente feliz, e eu nem toquei nessa paciente. O que eu direcionei ela foi para fazer uma sessão de terapia para entender o que estava acontecendo com ela, e ela foi no endócrino que começou a manipular a questão endócrina dela. E ela falou assim, não, agora eu vou fazer meu procedimento com a certeza de que eu vou ter um resultado. Ou seja, se eu tivesse intervido naquele momento naquela paciente, com certeza o resultado seria insatisfatório, infrutífero. Então, é isso que acontece no nosso dia a dia clínico. A gente está muito mais preocupado em entregar, em despertar esse poder nas pessoas, do que simplesmente entregar um procedimento por procedimento. Agora, a última pergunta para vocês é se vocês pensam em mandar a Sem Rótulo para fora do Brasil. Com certeza, a Sem Rótulo ela é do mundo, a gente precisa entregar isso nos 4 cantos do mundo e sim, a Sem Rótulo vai estar nos 5 continentes. Glória a Deus. É sobre isso. Agora a gente vai trazer aqui de volta o Eduardo para ele finalizar. E é isso, gente. As perguntas foram essas. Então é isso, eu tô de volta. A Amanda trouxe aí as perguntas que o pessoal mandou pra gente na caixinha do Instagram. E para fechar o nosso bate-papo fantástico de hoje, a gente tem o último quadro, né, aqui no nosso podcast, que é o quadro Ah, Se Eu Soubesse. Tem um autor que ele escreveu um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse, onde nesse livro ele coloca os aprendizados mais importantes que ele teve ao longo da caminhada dele e que ajudou, né, ele a chegar onde ele chegou. E a minha pergunta para vocês é quais que são Ah, Se Eu Soubesse, né, esses aprendizados que vocês dariam lá para Laís no início da caminhada dela, para o Rolf no início da caminhada dele, conselhos assim, né, que vocês acham que seriam muito importantes vocês saberem lá no começo da caminhada que vocês trilharam na vida de vocês. Olha, eu tenho certeza absoluta, essa pergunta para mim, acredito que é uma pergunta até fácil de ser respondida, porque eu creio muito em Deus, eu acredito que a fé sem ação ela é nada, então eu acredito muito em trabalho duro, mas em contrapartida eu creio na palavra, onde ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente faz o que está escrito na palavra, que é colocar todos os nossos planos diante de Deus, tudo vai bem. Então, todos os dias a gente se acorda e a gente entrega a nossa família, a nossa vida,
a nossa empresa, tudo aquilo que se refere a gente, ao nosso relacionamento, tudo a gente entrega nas mãos de Deus, porque a gente declara que Ele é o único que tem poder e autoridade para agir sobre as nossas vidas. Então, se eu tivesse que deixar algo como aprendizado para o Hoff lá do passado, eu acredito que eu teria o caminho muito encurtado se eu tivesse feito isso desde o início. Concordo plenamente com as palavras do Hoff. E não coisas que mudaríamos, né? Mas somos a experiência daquilo que a gente viveu. Aquilo que a gente conversou no começo, que às vezes Deus fecha uma porta e abre outra, a gente insiste naquela, mas também são aprendizados. Até as pedras que Deus coloca no nosso caminho, Ele colocou ali pra gente aprender, pra gente evoluir, pra sermos mais fortes. Então, o recado que eu acho que eu daria pra Laís do passado é: siga sendo essa menina perseverante, essa menina sonhadora. E como o Hoff disse também, talvez a nossa fé lá atrás deveria ser maior, mas também é um aprendizado, amém. O que importa também é o que a gente acredita e vive hoje. Sempre tive fé, mas graças a Deus a minha fé é cada vez maior. Então, confiar nos planos do Senhor para as nossas vidas e saber que sim, a gente fez a nossa parte naquilo que Deus nos capacitou até agora, foi fundamental para chegar onde chegamos. Nunca é tarde para começar, na verdade, né? Eu acredito que disciplina, trabalho duro, foco e fé sejam ferramentas que te levam ao êxito, ao sucesso. Legal demais. Quero deixar essa parte final para que vocês falem como que as pessoas podem achar vocês nas redes sociais e também caso vocês queiram deixar alguma mensagem final para o pessoal de casa, fiquem à vontade, espaço é de vocês. O meu Instagram é laís.tais, o Tais é T-H-E-I-S, acho que o pessoal pode escrever ali para vocês se ficou difícil. E a mensagem final é: quero agradecer a EV por esse convite maravilhoso, a gente ama fazer parte desse time, é um time de propósito, onde o reino de Deus está e sempre vai estar acima de todas as coisas. Então, se quiserem dar um oi para mim nas redes sociais, estarei lá para conversar mais com vocês. E também podem seguir a Sem Rótulo, @semrótulo.co, que lá vocês vão ter saúde, autoestima e bem-estar de sobra para a vida de vocês. As minhas redes sociais, vocês vão me encontrar no Instagram como Dr. Hoff Miranda. E o Espírito Santo hoje me incomoda de não deixar uma mensagem final, mas que a gente possa orar abençoando todos aqueles que deram a oportunidade de estar até agora aqui nos assistindo. Amém. E que de alguma forma a gente possa realmente poder contribuir com a vida dessas pessoas. Amém? Amém. Então, Senhor, em nome de Jesus, que essa conversa, esse bate-papo, essa troca de experiências que tivemos aqui, Senhor, possa alcançar a vida dos teus, Pai. E que de alguma forma, Senhor, tu possa trazer experiências contigo, com cada um daqueles que estiveram presentes. Abençoar, Senhor, a vida do Daniel, que teve essa ideia iluminada por ti, Senhor, Amém. De criar a EV Educação e fazer com que a gente tenha princípios bíblicos dentro do nosso empreendimento. E que essa mensagem, Senhor, chegue não só para a comunidade da EV, não só para a comunidade Sem Rótulo, mas para todos aqueles, Senhor, que buscam andar contigo e te ter, Senhor, como a luz, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu é lâmpada para os nossos pés. E quando temos, Senhor, tu como nossa estrela guia, tudo fica mais fácil. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque tu venceste o mundo. Então, que se o momento difícil chegar, Senhor, tu possa nos carregar no colo e nos dar, Senhor, tudo aquilo que tu tem preparado e separado para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então não tinha maneira melhor de terminar esse nosso episódio. É uma alegria ter vocês aqui, muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. E para quem está de casa, muito feliz de ter vocês até aqui, né, com a gente no final desse nosso episódio. Temos muitos outros episódios aqui no nosso canal, então se você não conhece, não assistiu ainda, se esse é o primeiro, já olha aqui no nosso canal. Temos bastante episódios aqui para que você possa assistir. E te espero no nosso próximo programa. A gente vai ter aí um convidado também que vai falar sobre saúde, então vai ser muito bacana vocês já linkarem, né, esse episódio com o próximo. É uma alegria ter vocês aqui.
Vejo vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até mais.